Muito bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, um cara acabou de me xingar no trânsito aqui, eu tive que mandar ele sair andando. Eu falei, só sai andando só, pelo amor de Deus. Devia estar gravando, né? Ia ser engraçado. Porra, que a pessoa quer brigar com você na esquina da sua casa, ele também já é demais, né, velho? E esse vídeo é uma coisa que eu tava pensando ontem, refletindo, que é o seguinte, velho. Geralmente as pessoas só crescem quando elas têm coragem de sair fora da casa dos pais, da cidade que mora, do conforto. Tipo, pular numa incerteza que vai te fazer tomar decisões fora do que você tá acostumado padrão, assim, sabe? Porque quando a gente cresce, eu vejo muito isso, assim. É muito comum, velho, a pessoa crescer, crescendo e crescendo e ficando ali. Na casa dos pais, no conforto do lar e tal. E tipo, meio que ter uma mentalidade de aqui eu não pago aluguel, aqui eu tô suave, aqui tenho tudo que eu preciso, vou economizar uma grana e vou ficando. Claro, tem gente que consegue, de fato, unir as duas coisas e ser bem sucedido assim. E entenda bem sucedido como o que a pessoa quiser, né? Se a pessoa está realizando os sonhos dela, está conseguindo progredir na vida, ela está sucedendo bem um dia após o outro. Eu entendo dessa forma. Só que ao mesmo tempo eu também observo muitos amigos meus que ficaram nessa inércia aí de vou morar na casa dos meus pais, porque daí pelo menos eu economizo uma grana, não tenho que pagar aluguel. Só que aí também o cara não sai daquele saláriozinho de 2.000, 3.000, 4.000 reais, né? Que pra metade do país é um bom salário, porque, enfim, hoje a gente tem um. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas a gente tem muito mais gente no país ganhando exatamente isso que eu falei do que pessoas ganhando mais do que isso. Só que tem gente que poderia ter condição de ganhar mais, que é formado na faculdade, que tem é, conhecimento de outros idiomas, que trabalha já em grandes empresas, mas que optam por ter um suposto conforto morando na casa dos pais. E aí não se coça, né, pra ter aquela parada de pagar um aluguel, né, de querer comprar um imóvel, de querer, pô, conquistar algo que para chamar de seu. Chegou um momento da minha vida que assim, eu contava os dias pra sair de casa assim. Tipo, eu queria muito sair de casa, muito, 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 muito. Porque eu queria ter minha liberdade também, sabe, minha autonomia. Pô, às vezes você mora com seus pais, você não pode levar uma pessoa lá, tipo, uma namorada, um namorado. É uma falta de. Você pode até levar, mas às vezes você vai ter que apresentar pros seus pais. Ou então você vai ter que, tipo, ficar com a pessoa meio escondida ali, entrar sem ninguém ver, sair sem ninguém ver. Cara. Ou esperar seus pais irem viajar. Falar, ô gata, meus pais estão viajando, quer vir? Pô, que coisa de criança, né, velho? Adulto. Porra, adulto tem sua liberdade, tem seu teto, sua autonomia. Eu morria de vontade. Eu me formei na faculdade. No dia que eu me formei na faculdade. Tipo, me formei na faculdade dia 31 de dezembro de 2016. Na verdade, eu não me formei dia 31, me formei tipo dia 2 ou 3, porque eu tive que fazer uma prova de recuperação de cálculo 2. Eu só tava esperando esta prova pra mandar a documentação lá no programa de trainee do Grupo Boticário, que na época foi onde eu fui aprovado e fui participar desse programa. E quando eu passei e fui aprovado nesse programa, eu tinha várias possibilidades, né? Eu podia escolher. Olha que legal, isso podia escolher. E o poder de escolha é, cara, o poder de escolha ele se dá pra quem se arrisca, tá ligado? Pra quem sai um pouco do padrão ali de fazer o script, manja. Então, vamos lá. O que era a minha escolha? Eu podia trabalhar aqui no escritório de São Paulo, numa vaga aqui, na Vila Olímpia. Eu poderia ir morar em Curitiba e trabalhar no Jardim Botânico ali, que é um dos escritórios do grupo. Eu poderia ir morar em São José dos Pinhais e trabalhar
também lá numa parte de produto ou comunicação. Como eu já tinha trabalhado com produto muitos anos, tinha trabalhado, né, muitos anos, né, tinha trabalhado 2 anos com produto na Alpargatas, eu tinha vontade de trabalhar com produto porque eu conhecia. Só que não era o que eu gostava, tá ligado? Era o que eu fazia, mas não era o que eu gostava. É diferente, né? Muita gente tá indo no trabalho fazendo o que precisa, mas não o que gosta. E aí basicamente, eu também tinha uma oportunidade de trabalhar com comunicação, que era uma coisa que eu não sabia se eu gostava, mas que na minha cabeça eu pensei, pô, é uma oportunidade de eu preencher mais uma caixinha de conhecimento, mais uma das caixinhas profissionais na minha cabeça, né? A comunicação. E eu fui. E aí eu fui trabalhar com comunicação do Boticário lá em São José dos Pinhais. Que São José dos Pinhais é onde fica o aeroporto de Curitiba. Na verdade, o aeroporto de Curitiba é o aeroporto Afonso Pena, que é em São José dos Pinhais. É tipo Guarulhos. Só que São José dos Pinhais tem um dos maiores PIBs do Paraná. Se eu não me engano, é o segundo maior ou até maior que o de Curitiba, tá? Eu posso estar confundindo o ranking. Mas assim, isso eu tenho certeza. O PIB de São José dos Pinhais é um negócio assim impressionante. Tem muita indústria lá, muita coisa. É uma cidade bem grande em território. Custo de vida assim muito baixo. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. E aí nessa época, olha que legal. Cheguei lá, nessa área de comunicação. Me deram um projeto de maquiagem. Tipo, eu tinha que cuidar das marcas de maquiagem, da comunicação das marcas de maquiagem. Ou seja, uma coisa que aí eu entendia menos ainda. Menos ainda. E eu confesso que foi muito Agora eu tô contando a história. Essa é a minha versão do futuro aqui, que sobreviveu e que não aconteceu nada, tipo, de grave, assim. Mas eu não manjava, né? De maquiagem, delineador. Hoje em dia até que entendo mais. E eu tinha que comunicar isso, eu tinha que entender disso. E era muito difícil, cara, muito difícil. Então eu exigia que eu me esforçasse em triplo, em dobro. E teve uma vez que, assim, o programa de trainee, o programa em si ele durava 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio você era efetivado, ou promovido. Então eu fui efetivado, eu não fui promovido naquela época. E aí, cara, uma dessas imersões do programa de trainee era ir nas lojas. Tinha uma central de revenda lá. Então era ir nas lojas, justamente entender como funcionavam os processos da loja, entender o estoque, entender as vendas e tal. E cara, esse dia foi o dia que a loja bateu o recorde de vendas. Foi o dia que a loja mais vendeu na história da empresa. Eu, tava comigo lá. Foi um dia assim maravilhoso. E com a Beth, inclusive um abraço pra Beth. A Beth era a gerente dessa loja, desse grupo de lojas. E cara, foi super legal assim com a gente nesse dia. A Beth era uma pessoa super 10. E era uma oportunidade que, engraçado, nessa época eu não via tanto valor na área comercial, do varejo, né? Inclusive eu tinha meio que um receio, assim. Eu achava que era a minha opinião da época, tá? Que tava completamente errada. Tipo, sei lá, eu achava que era mais glamuroso trabalhar no back-office da coisa, né? Por trás das câmeras, ali numa área de comunicação, numa área de produto, branding, marketing. Eu achava que era mais glamuroso e por isso que hoje em dia eu acho que é zero glamour. Por isso que hoje em dia eu tenho zero glamour por isso, assim. Tipo, eu vejo que muitas pessoas têm essa mentalidade que eu tinha há 8 anos atrás. De 8, 9 anos atrás, de enxergar glamour nisso. Hoje em dia, cara, a área comercial, não existe área mais glamurosa que a área comercial. Não existe, porque é ali que você faz a empresa acontecer, é na área comercial. Então, tô falando isso porque talvez naquela época
fazendo uma engenharia reversa da minha vida, se eu tivesse ido para a área comercial naquela época, minha vida seria completamente diferente hoje. Eu acho que eu estaria eu tô bem hoje. Sempre dá pra melhorar. Tipo, eu tô bem em relação a mim mesmo. Eu estou na minha fase que eu estou ganhando mais dinheiro na minha vida, que eu estou na minha fase que eu tô mais tendo oportunidades, que eu tô melhor falando inglês, que eu melhor tô melhor shape, eu tô tipo na minha melhor fase. Só que comercialmente, área comercial pura, eu podia ter mudado naquela época e eu teria, sei lá, mais alguns anos a mais de experiência na área comercial, que provavelmente me ajudariam a estar em algum cargo de maior liderança ainda. Ou não também, né? Porque foi exatamente essas mudanças que eu tive ao longo da minha carreira que fazem com que eu consiga transitar entre as áreas, que fazem com que eu tenha inteligência emocional para lidar com algumas situações, que eu tenha casca, né? Hoje em dia é importante ter casca. E você só vai ter casca se você ter vivência. E eu tenho essas vivências diferentes. Fui morar em Curitiba, trabalhava em São José dos Pinhais, um frio do caramba. Ia lá todo dia, tomar porrada porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Era, cara, não era uma parada. Nossa, quase. Por um instante eu achei que meu microfone tinha parado de funcionar de novo. Nossa, o Rio Pires tá cheio, hein? Nossa. Então, assim, eu fui pegando essa casca, saí de lá, aí fui pra uma área. Depois que eu saí de lá, minha ex-namorada falou: Ah, eu não namoro desempregado. Porque eu saí de lá, eu fiquei tipo uns 3, 4 meses desempregado. Tipo, eu saí de lá em janeiro, fiquei até maio tentando seguir o sonho de fazer música. Ainda teve isso, tipo, eu ainda tentei fazer música, o que me fez aprender várias habilidades, soft skills, tá ligado? Hard skills, na verdade. Produção musical, subir coisa no Spotify, subir coisa no YouTube. Foi nessa época que eu aprendi essas coisas. Edição de clipe, edição de vídeo. Então, época boa, velho. Época boa que me faz ter, tipo, noção de câmera, noção de fotografia, né? Então, eu sei que essa aqui não é a melhor câmera nem é a melhor fotografia, mas eu sei que o que importa aqui quando a pessoa clica nesse vídeo aqui é o papo, a conversa, a ideia. Muita gente ouve os vídeos, né? Lavando a louça, fazendo almoço, na academia, sei lá. Dirigindo, no metrô, no trem, no busão. Nem sempre a pessoa tá assistindo ali a tela. O que importa é ter um bom áudio pra ela tá entendendo o que eu tô falando. E aí eu fiquei nessa época aí tentando fazer música sem ganhar R$ 1. É difícil pra caramba, velho. Você só gasta, gasta, gasta. Eu fiquei bem desiludido com a vida de artista, assim, porque eu percebi o quanto que é foda, tá ligado? E aí eu me vi numa situação desempregado, já o dinheiro tava acabando, o dinheiro que eu tinha ganho já tava, meu, o dinheiro vai embora, né? O dinheiro na mão é vendaval, velho. Aí comecei a perceber que eu tava ficando sem grana e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí minha mulher minha mulher morava em BH. Minha ex-mulher morava em BH, e aí eu pensei, meu, fudeu, não vou ter dinheiro pra ir ver ela, porque é caro, né? Você viajar morava. Quando a gente começou, eu morava em Curitiba, ela morava em Belo Horizonte. E era difícil manter essa coisa, né? De namorar à distância, assim. É difícil. Tem que ter dinheiro, tem que ter disposição pra caramba. E tem que ter muito amor, né? Que isso daí não faltava. Mas ela deu esse papo, falou, velho, não vou namorar desempregado. E aí no dia seguinte eu consegui arrumar um trampo. Mandei uma música. Olha como eu arrumei o trampo. Pô, olha só, como tudo na vida tem um porquê, tá ligado? Tem um porquê. Eu tava fudido desempregado. Fudido desempregado. Aí eu mandei um som. Eu fiz uma música. E tipo, sabe quando. Você deve ter algum amigo artista. Eu fiz uma música, lancei a música no YouTube. Aí eu
tipo, mandei por uma lista de pessoas no WhatsApp, sabe? Pum, 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 mandei pra todo mundo. Uma dessas pessoas me respondeu, um parceiro meu, o Igor, um abraço pro Igor, que trabalhava com sustentabilidade, a gente fez faculdade junto, a gente era brother na facu. Ele foi uma das únicas que responderam, tipo, da hora o som e tal, ouvi aqui, curti. Falei, e aí, Igor, como é que tá? Ele falou, tô bem. Ele falou, cara, sabe o que eu tava precisando? De uma indicação de alguém que trabalha com marketing. Mano, juro, pra fazer uns serviços aqui na minha empresa. Falei, pode ser eu? Ele falou, pode. Quer trocar ideia? Eu falei, vamos trocar ideia amanhã? Ele falou, vamos. Só que, mano, a minha mulher tinha falado que não namorava desempregado neste dia. No dia seguinte, eu fui lá trocar ideia com ele e arrumei o trampo. Arrumei o trampo em um dia. Mano, nada como uma mulher falando pra você que você precisa trampar. Se isso não te motiva, mano, se sua mina tá falando lá, tá olhando pra você, falando, amor, você tem que trampar, vai trabalhar, vai... Mano, aí desiste da vida, velho. Se nem, tipo assim, se nem isso é capaz de tirar você da inércia, tirar você da zona de conforto, tirar você da casa dos seus pais, tirar você. Nem a pessoa que você ama, nem a mulher que você quer ali pra sua vida consegue te motivar. E se você é mulher e tá assistindo isso, não tem muita solução seu parceiro, não. É melhor você trocar, infelizmente. Entendeu? Não vou ser hipócrita, não. Aí, cara, beleza. Vamos lá. Dia seguinte, comecei esse trampo. Aí eu tinha uma viagem, eu tinha um casamento na Europa. Porque o cara queria que eu começasse no mesmo dia. Ele falou, não, fica aí já trampa hoje. Olha as ideias, mano. O Felipe é foda. Foi um dos meus melhores chefes. Esse cara me ensinou muito sobre a área comercial, contratos de grande valor agregado. Esse cara me ensinou muito sobre isso, porque era uma empresa de serviços chamada Green Domus, que foi adquirida pela Accenture. Nossa, mano, o maluco bateu no cone em frente à delegacia, velho. Você é louco. Os caras não... Meu, que dia é hoje? Hoje é dia... Tá parecendo sexta-feira 13, velho. Pô, a última sexta-feira 13 que eu vivi foi loucura, tá? Sexta-feira 13, eu acredito. Enfim, e aí lá nessa empresa, que eu saí totalmente da minha zona de conforto, eu trabalhava com, cosméticos, área de beleza. E aí eu fui trabalhar com sustentabilidade. Por quê, cara? Porque eu falei, mano, eu tô fudido, eu tô sem trabalhar, eu tô sem dinheiro, vou perder minha mulher, não tenho onde morar. Tive que voltar a morar na casa da minha mãe. Ela falou, velho, não vai ficar morando aí, tá ligado? Como é que eu vou te visitar? Vou ter que ficar aí. Porque ela vinha me visitar e eu tinha que pegar um hotel, tá ligado? Irmão, não dá pra você ter uma vida de homem, tipo, morando com seus pais. Isso eu só tinha 25 anos, tá ligado? Aí eu arrumei esse trampo, foi mó da hora. Aí eu já fui alugar um AP já, lá no Tatuapé. Aí já começa a te proporcionar liberdade, né, cara? Aí no final desse mesmo ano, fui jogar bola lá em Curitiba, rompi o ligamento, velho. E aí nessa época da minha vida, eu achei que minha vida tinha acabado, tá ligado? Eu falei, caralho. Meu, se você rompe o ligamento do joelho, quebra uma perna, quebra uma coisa assim, numa fase dessa... E eu tava sem convênio, tá ligado? Você acha que sua vida já era, você fica desesperado. E eu não queria parar de praticar esporte nunca. E aí, tipo, tinha umas ideias de louco, né? De, não precisa operar, não. Falei, você é louco. Tipo, tem gente que vive com o ligamento rompido. O zelador do meu prédio, ele falou, não, eu rompi, mas nunca operei e tal. O cara com os joelhos desse tamanho, assim, ó. Rompi, nunca operei. Aí outro dia, machuquei o menisco do outro. A pessoa não conserta o negócio e vai zoando todo o resto. Porque ela não parou pra fazer a parada ali. Tipo, velho, fazer essa cirurgia me tirou extremamente da zona de conforto num nível hard. Tipo, primeiro que eu não tinha dinheiro. Na verdade, vamos lá, eu tinha dinheiro. Um pouco de dinheiro guardado. E aí esse meu chefe, na época, ele adiantou meu bônus, porque eu já tinha batido a meta, ele adiantou, eu tava sem convênio, então eu tinha que operar particular ou no SUS. O SUS ia demorar um tempão. Eu cheguei lá, tipo, me desanimaram assim, falaram, velho, tem uma fila grande. Falei, nossa. Aí eu consegui antecipar, eu consegui parcelar meu bônus, consegui parcelar uma parte no convênio. Como eu fazia USP,
o médico lá do Hospital da Clínicas, ele também era da USP, ele também era professor na USP, já tinha sido aluno. Contei uma história pra ele, falei que tava sem convênio, falei que tava ferrado. Mano, ele parcelou o valor da consulta pra mim, no cartão de crédito, tipo assim. A minha ex me emprestou uns 10 mil reais. Meu, sei lá, eu gastei uns 30 pau nessa cirurgia pra fazer no Hospital das Clínicas. Porque eu queria. Porque, cara, minha saúde minha física tipo assim, minha prioridade, tá ligado? Como é que eu ia fazer uma cirurgia super complexa com qualquer pessoa, em qualquer lugar, ou tipo, num hospital que fosse mais barato pegar infecção, sei lá, tá ligado? Aí ele era super. Meu, esse médico é super foda, o doutor Mota. Doutor Mota é brabo. E aí, o resto é história, tipo. Depois da cirurgia, eu fui pra fisioterapia, cara. Logo no primeiro, acho que segundo dia, primeiro dia, sei lá. Vamos dobrar o joelho. Aí, pá, dobra o joelho. E uma dor, assim, impressionante. Inclusive, eu até sonhei que alguém tava dobrando o joelho, falando que não precisava dobrar o joelho na fisioterapia. Não lembro quem. Sonhei tantas coisas essa noite. Devia ter até anotado. E aí, cara, veio a pandemia. Aquele tempo todo dentro de casa e tal. Na metade da pandemia, minha ex-namorada, começou a ter dificuldade. Porque ela era PJ e tipo. Meu, os clientes começaram a encerrar os contatos de marketing, normal. Normal, né? Em crise, marketing é a primeira coisa que sofre. Marketing e sustentabilidade. Então, aí eu falei, não, vou morar em BH. Fui morar em BH junto com ela. Então saí de novo da minha zona de conforto, fui morar lá. Foi tipo assim, maravilhoso. Amava morar em BH, amava morar em BH. Nossa, BH é incrível, eu gosto muito de BH. Aí mudei de emprego. Nesse meio tempo que eu tava em BH, fui trabalhar na Amazon. Aí tô lá até hoje, já faz 4 anos e meio. E também tive a oportunidade de sair da Amazon pra uma outra empresa muito boa também. E aí dessa vez eu não quis sair da minha, entre aspas, zona de conforto. Porque daí eu tava passando por uma transição de separação, de instabilidade emocional que às vezes você precisa ter algum nível de. Cara, porque assim, como que eu enxergo? Pra mim, o meu relacionamento é uma dos pilares, é uma das bases da minha vida até então. Então, eu já estava rompendo com um desses pilares. Eu romper com outro pilar ao mesmo tempo não fazia muito sentido estrategicamente. Inclusive tem eu não lembro o livro, mas tem um livro de estratégia que fala sobre isso, que você precisa escolher as batalhas e vencer uma por vez. Senão você corre o risco de perder todas ao mesmo tempo, entendeu? Então, meu, você embarcar num desafio novo, né, sendo que você tá super adaptado, gosta da cultura da sua empresa, gosta de tudo. Eu gosto de onde eu trabalho, eu gosto muito. E eu tava conversando com uma pessoa que foi CEO da Serasa Experian. E ele falou, cara, eu falei, qual que é a dica que você dá aí se eu quiser ser CEO? Olha a dica que ele me deu. Ele falou, cara, o que eu vi ao longo da minha vida é a habilidade de você resistir às tentações das ofertas externas. Tipo, de ficar mudando de empresa toda hora, tá ligado? E eu fiz isso de continuar no mesmo lugar onde eu tô, que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que eu tenho muita coisa pra construir, tô construindo muita coisa. E desde que eu tomei essa decisão de ficar, minha carreira só andou pra frente, só decolou lá dentro. Então isso cada dia tive mais oportunidades. E aí, quando eu conversei com esse cara sobre isso, eu falei, pô, é isso, porque eu tenho esse objetivo, né, de um dia ser CEO. E eu falei, pô, eu tava no caminho certo e eu nem sabia. Talvez as razões não fossem exatamente
as mesmas, mas a decisão final foi. E outra coisa, dentro dessa reflexão toda de zona de conforto, eu tenho na minha vida esportes que me tiram da zona de conforto. A capoeira me tira da zona de conforto. O skate me tira da zona de conforto. Nossa, o skate me tira muito da zona de conforto. Muito, 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 muito. Tipo, é um esporte que skate e zona de conforto não convivem na mesma frase, velho. Não convivem. Então, você optar por se colocar fora da zona de conforto também, através do esporte, vai treinando essa sua musculatura para conseguir navegar nessas ambiguidades, nessa zona de conforto, nessa incerteza que a vida é, na real, né? E só um parêntese, tá? Eu ficar, na verdade, não foi uma zona de... Eu acho que naquela ocasião, sair, entre aspas, seria a minha zona de conforto. Naquela ocasião, eu vou até reformular o que eu acabei de falar aqui no vídeo. Na ocasião, sair, trocar, mudar de empresa. E tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo muda, normal, faz parte do mundo corporativo e tal. Mas pra mim, aquela situação seria eu embarcar em uma nova zona de conforto, talvez. Em alguns aspectos. Porque eu ia ter mais segurança financeira, eu ia ter mais no curto prazo, né? Eu ia estar seguindo o fluxo de outras pessoas que já tinham tomado uma decisão semelhante. Então eu ia estar meio que... Quando eu coloquei tudo na ponta do lápis, eu falei, putz, será? E cá estou eu. Continuo aqui firme e forte. E é isso aí. Se você mora com seus pais, pelo amor de Deus, vai morar sozinho, gente. Sai da sua cidade, sai do seu bairro. Eu amo meu bairro, mas eu não moro lá. Eu moro num bairro longe da minha família. Em São Paulo é foda, velho. Às vezes, sei lá, pra ir da Vila Madalena até a Penha, que é onde mora minha família lá, pô, de dia de semana demora 1h30, 2 horas. É a mesma distância que eu ir do Tatuapé até Caraguatatuba. Entendeu? Então, às vezes, São Paulo, ele te impõe barreiras geográficas brutas, né? Então, pense nisso, tá? Não fica moscando aí pra sempre, não. Arrisca. Só tem uma vida só, velho. Só tem uma vida só. E você também não precisa fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Você tem que se desapegar desses amiguinhos aí. Desapega desses amiguinhos. Os amiguinhos, né? Não os amigos de verdade. Quem tava ali quando eu rompi meu ligamento. Eu lembro de todo mundo que tava lá. Eu lembro do cara que comprou minha prancha de surf pra me ajudar a pagar minha cirurgia. Tá ligado? O casamento dele é domingo. Vou estar lá. Entendeu? Então, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça das pessoas que te ajudaram. E sempre se lembre das pessoas que duvidaram de você, não te ajudaram, ou só colaram com você porque você tinha alguma coisa pra oferecer, tá ligado? Quando você não tinha nada, quando você tava de perna quebrada, quando você tava fudido no buraco, quem que tava lá? Essas pessoas que você tem que valorizar. E essas pessoas que você provavelmente vai poder contar quando você cair de novo e ter que se reerguer. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa seu like aí, assiste o próximo vídeo e um abraço.